Olá, eu não vou falar meu nome porque eu não quero ser exposto ou receber ameaças pessoais, que tem gente que provavelmente vai ter muita gente me xingando nos comentários. E assim, eu quero esse vídeo, nesse vídeo eu vou fazer perguntas aos anarcocapitalistas, que são dúvidas que eu tenho, conforme eu fui lendo e estudando sobre anarcocapitalismo e que ainda não foram respondidas e que eu não encontrei a resposta para elas. Então nada melhor do que fazer um vídeo perguntando essas dúvidas para vocês responderem nos comentários. Lembrando que todas as perguntas estarão na descrição do vídeo, porque às vezes eu embolo ou não dá para entender muito bem o que eu falo. Então vai estar tudo na descrição para vocês responderem. Por favor, eu quero muito ter essas perguntas respondidas. Atualmente o anarcocapitalismo está ficando cada vez mais popular. E o Todinho, né, no canal dele Nidot, fez um vídeo que já tem 200 mil visualizações sobre anarcocapitalismo. O nome do vídeo é "Você é roubado todos os dias da sua vida e ainda agradece por isso", e em que ele fala todas as principais doutrinas que os anarcocapitalistas defendem. Então eu recomendo que você vá lá, veja o vídeo, se você não sabe do que eu estou falando. E eu vou começar. Então vamos para a primeira pergunta. Na parte sobre as cidades privadas, o Todinho fala que seria do interesse do dono da cidade construir fornecer serviços bons, como parques para lazer, essas coisas, para atrair mais pessoas para a cidade dele e assim ganhar mais dinheiro, lucrar, né? Mas então isso seria a minha pergunta é, então isso seria tipo uma espécie de imposto, só que seria uma taxa cobrada para você morar na cidade, só que pelo dono de cada cidade. Então seria uma espécie de imposto, só que não seria tudo para o governo, seria só para o dono da cidade. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que ele fala que o sistema de ambulância funcionaria assim, o sistema de socorrer alguém quando acontece algum acidente. Por exemplo, eu fiquei inconsciente, eu caí, fiquei inconsciente, eu tô muito ferido e eu preciso de socorro, alguém me encontra na rua, chama uma ambulância, faz um alerta lá e as empresas concorrem na hora para ver quem vai me socorrer. Só que eu tô inconsciente e o melhor serviço de ambulância do local é de uma empresa que cobra muito caro. Então a ambulância dela é a que chega primeiro e vai me socorrer. Só que ela cobra muito caro e eu não tenho condições para pagar. E eu não consenti em ser socorrido por ela. Isso não feriria a liberdade, o princípio de liberdade que as pessoas têm. E, tipo, eu seria obrigado a pagar um valor que eu não tenho e que eu não falei se eu quero ir para esse hospital ou não. A minha terceira pergunta é: os anarcocapitalistas falam que a solução para a maioria dos crimes e para você se defender deles seria cada cidadão ter uma arma para se defender. Mas no anarcocapitalismo há o princípio da não agressão, que é que ninguém deve iniciar uma agressão a outro indivíduo. E se alguém iniciou uma agressão a outro indivíduo, o indivíduo agredido pode se defender e agredir o agressor. Mas se eu tô na rua com um saco de pão e um cara que esfomeado tira um estilete e
me agride falando que ele quer o saco de pão, senão ele vai me passar o estilete. Eu teria o direito de me defender atirando nele. Não devia existir limites para cada reação, porque não faz muito sentido o cara querer um saco de pão e em troca, e para você defender você tira a vida dele. Eu não acho isso muito justo. E eles falam que se alguém fosse te estuprar, é simples, você vai lá e atira no estuprador. Só que se eu não tiver provas de que ele queria me estuprar, eu vou preso? Ou se eu puder matar alguém e sem provas, então eu vou poder matar qualquer um e falar que ele é estuprador. Isso eu não entendi muito bem. Então, por favor, tirem essas dúvidas aí minhas. A quarta dúvida é que o Todinho fala que antes tudo era parecido com o que o anarcocapitalismo prega, antes de o Estado existir. Só que foi um homem rico que passou a dominar territórios com uma guarda dele, uns guardas privados, e foi lá e começou a cobrar impostos de uma população. E o que impede isso de acontecer novamente, de ruir o sistema anarcocapitalista e ser pior ainda do que já é hoje, com a maioria dos estados sendo democráticos. No sistema anarcocapitalista, se um cara começasse a cobrar imposto e dominar territórios, ele provavelmente seria muito autoritário, tipo um ditador. O que impede disso acontecer novamente? Porque, para mim, parece que é uma falha do anarcocapitalismo. Sobre propriedade intelectual, que eu sei que alguns anarcocapitalistas defendem, outros não, o Todinho fala que no blockchain você poderia permanentemente colocar que você foi o criador de tal produto, tipo uma música. Mas o que impediria de eu criei uma música, coloquei no blockchain, todo mundo sabe que eu sou o criador dela, mas daí vem um cara com eu coloquei meus esforços, tudo, só que daí vem outro cara e começa a vender minha música muito mais barato, e porque as fábricas dele são todas condições ruins aos empregados, ele economiza em tudo, o produto, só que a música é igual a minha, então as pessoas preferem comprar dele do que de mim. O que impediria isso de acontecer? Ou não haveria restrições a essa forma de pirataria, pirataria é chamado, é isso atualmente, mas acho que no sistema capitalista não existiria pirataria. Acho que essa é a minha sexta dúvida. Se no anarcocapitalismo as pessoas defendem os tribunais privados, mas se duas pessoas pobres que não conseguem pagar pelo serviço dos tribunais participarem estiverem participando de um processo, por exemplo, um pobre acusando outro pobre de fazer alguma coisa, os tribunais, o que eles fariam? Não haveria justiça nesse caso, porque os pobres não podem pagar pelo serviço? Ou haveria algum modo de contornar essa situação? Minha sétima pergunta é que já que no anarcocapitalismo as duas pessoas envolvidas em um caso têm que concordar na hora de usar um tribunal, ou seja, as duas têm que consentir na hora de serem julgadas por um tribunal.
E se o acusado não simplesmente não recusar todos os tribunais, falar que eles são parciais, que é uma injustiça contra ele, ele seria obrigado a usar um tribunal? Então não daria muito certo esse negócio da liberdade, ou haveria outro modo de realizar a situação? Ou ele é obrigado a escolher um tribunal? Minha oitava pergunta é que, já que no livre mercado, que é o que os anarcocapitalistas defendem, não haveria salário mínimo, provavelmente os menos capacitados, que foram os que tiveram acesso a uma educação pior, têm menos especialização ou são deficientes mentais, o que garantiria a sobrevivência deles? Porque, já que não haveria salário mínimo, os menos capacitados, que são esses que eu citei, provavelmente eles ganhariam muito pouco, já que os donos das empresas iam se aproveitar deles, já que eles sabiam que eles não seriam aceitos em outras empresas. Então, o que eles provavelmente iam ganhar muito pouco e não iam conseguir sobreviver, porque atualmente há o salário mínimo, né, que garante pelo menos a sobrevivência. É meio ruim, mas dá para sobreviver, dos menos capacitados. Mas no sistema anarcocapitalista eles ganhariam muito pouco. O que resolveria esse problema, ou não haveria esse problema? Por quê? Minha nona pergunta é que, já que o Estado ele arrecada impostos e ele não visa o lucro a construir serviços e fornecê-los, ele constrói em locais pobres e rurais. Mas no anarcocapitalismo, como as empresas visam o lucro, provavelmente eles não iam fornecer esses serviços em áreas pobres e rurais, que são muito afastadas das cidades, em que os pobres não poderiam pagar pelos serviços. O que aconteceria? Os pobres que vivem a população pobre do campo ia simplesmente não ter acesso a esses serviços, que é o que já acontece hoje, mas que eu acho que ia acontecer com muito mais gravidade no sistema anarcocapitalista. Nossa, eu embolei agora. Minha décima e última pergunta é que, mesmo com a presença do Estado, que é um agente fiscalizador, acontecem despejo incorreto do lixo por empresas e indivíduos, acontecem de empresas terem más condições de trabalho dentro delas, e outros abusos. O que impediria as empresas de devastar toda a vegetação nativa, por exemplo, da floresta amazônica, e substituir por plantações ou pastos que são mais produtivos e mais lucrativos? O que impediria isso? Os anarcocapitalistas falam que é a pressão da população e a pressão da população, mas se eles ocultassem que eles estão devastando a vegetação nativa, a população não saberia que eles estão fazendo isso. Então, não haveria pressão da população e eles continuariam devastando o meio ambiente.
E, e é isso. Essa é a 10ª pergunta. Muito obrigado por ter visto até aqui. Lembrando que as perguntas estão na descrição para você lembrar e não ter que ver o vídeo inteiro. E por favor, eu quero que vocês respondam e que compartilhem o vídeo para chegar no máximo de anarcocapitalistas possível. Porque, talvez no Todinho, para ele me explicar melhor. Ou mesmo se vocês forem anarcocapitalistas, por favor, coloquem nos comentários as respostas para essas perguntas. Eu posso ter falado muita bobagem aqui, ou perguntado coisas muito óbvias, porque eu estudei mais pelas redes sociais e pelo Instituto Mises lá, sobre anarcocapitalismo. Eu não li ainda um livro, porque eu acho que ler um livro, se ainda não foram respondidas essas perguntas que eu tenho, não vale a pena ler um livro sobre anarcocapitalismo. Mas se vocês responderem essas perguntas, eu talvez vou me engajar mais nesse movimento e estudar mais sobre o anarcocapitalismo. Obrigado. Adeus. Eu acho que o anarcocapitalismo não é o sistema perfeito e que não há sistema perfeito. Porém, a gente tem que estudar muito e ver qual sistema é melhor. O modo mais eficaz de se fazer isso, na minha opinião, seria testando o anarcocapitalismo em alguma parte do mundo. Tipo, colocando anarcocapitalistas em um território e deixando eles seguirem suas doutrinas. Mas isso é difícil de acontecer, como vocês sabem, porque nenhum presidente ou governante vai querer fazer isso. E pelo que eu vejo da popularidade do anarcocapitalismo, um dia no futuro vai romper uma revolução. Quer dizer, é só uma previsão minha. E tchau.